Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse novo canal, onde será uma extensão do meu Instagram, @caregiversbrasilcanadá. Aqui eu teria a oportunidade de contar para vocês tudo no detalhe, como que foi ter deixado a minha vida lá no Brasil e vim para cá estudar inglês. E aí eu tive a oportunidade de passar por outros programas de imigração, mas optei por imigrar através do programa de Caregivers por vários motivos. E aqui nesse canal eu vou poder contar tudo no detalhe para vocês, como que foi a minha trajetória, como que eu vim parar aqui, né? Tudo que eu fiz quando eu soube desse programa. Hoje já completei os meus 24 meses, sou elegível para uma residência permanente, estou apenas aguardando uma resposta da imigração. Então se você se identificou com o meu canal, quer saber tudinho, vem comigo que eu te conto tudo. Oi gente, eu sou a Letícia, nasci em Minas Gerais, Belo Horizonte, mas fui criada a minha vida inteira em Contagem. Hoje eu estou com 31 anos, mas resolvi deixar a minha vida lá no Brasil e tentar um pouquinho da minha vida aqui, um pouco de experiência canadense, aprender inglês, foi lá em 2017. Bom, só para vocês entenderem um pouquinho, a minha ideia de morar fora, de tentar alguma coisa fora, não partiu ali em 2017. Ela começou, foi lá em 2013. Bom, deixa eu explicar para vocês o que exatamente aconteceu. Eu soube de um programa, que era um programa de acampamento de verão nos Estados Unidos, onde o candidato, né, passava por um processo seletivo super longo, né, ali apresentando atividades, mostrando a aptidão para trabalhar com crianças. Então, eu passei por um treinamento intensivo, tanto de inglês quanto de atividade, como é que lidava com crianças, lá em 2013. Isso foi mais ou menos no meio para o final de 2013 e ele terminou mais ou menos ali no início de abril do próximo ano, que foi o 2014, e eu viajei para os Estados Unidos, foi em maio de 2014. Bom, eu passei por um processo seletivo de 3 etapas, graças a Deus consegui, viajei, trabalhei numa instituição chamada YMCA, que eu sou apaixonada de coração. Trabalhei por 3 meses nos Estados Unidos, tive a oportunidade de morar com diferentes famílias americanas, que foi ali que me ajudou muito a desenvolver o meu inglês do dia a dia, apesar de que eu já tinha estudado no Brasil por diversos anos, por cerca de 3, 4 anos, com escolas super boas, conhecidas no mercado e também com professores de inglês, que eu aprendi bastante. Mas, gente, chegando lá nos Estados Unidos, é aquela história, né? Você sabe inglês, mas eu acho que quando você tá ali na prática, que você tá ali conversando com um americano, com um nativo, você fala assim, poxa, eu acho que eu não sei não. Mas sim, eu sabia inglês, porém quando eu cheguei foi aquele grande boom, né? Ai meu Deus, não tô entendendo nada, porque as pessoas estão falando super rápido. Então essa foi a minha experiência nos Estados Unidos. Bom, acabou o meu intercâmbio, que tinha duração realmente de 3 meses, voltei para o Brasil e fui trabalhar, né? Fui para o mercado. Bom, para quem não sabe, eu formei em engenharia de produção, fiz uma pós-graduação em engenharia de processos, então a minha área sempre foi ali voltada para a área de engenharia. Consegui um emprego no Brasil, numa das maiores empresas de construção civil, e ali trabalhei, né, de 2014 até 2017, foi quando eu decidi sair, mas lá eu sempre atuei como negociadora, eu era compradora, eu comprava tudo para a empresa, amava o meu trabalho, amava a equipe com quem eu trabalhava, amava o meu chefe, amava a empresa em si, porque era uma empresa muito boa, gostava muito, mas queria novos desafios. A ideia de morar numa cultura norte-americana, a ideia de poder aprimorar o meu inglês, aquilo ali nunca saiu do meu coração desde que eu fiz o meu intercâmbio. Então, né, estava ali trabalhando num dia comum e um amigo meu comentou sobre passagens baratas para o Canadá. Eu falei assim, oi, quero ir. A princípio, a minha ideia era vir para o Canadá só para poder estudar inglês ou fazer um turismo, algo assim do tipo. Eu não tinha pretensão de migrar para o Canadá, até porque quando eu cheguei a pesquisar, era um universo assim tão distante da minha realidade. Tudo que eu via, a maioria das pessoas só falava assim que tinha como imigrar através do college. Então assim, eu não almejava imigrar para o Canadá tanto antes de chegar aqui. Bom,
Só para vocês terem uma ideia, como que foi todo o meu plano inicial. Poxa, quero ir para o Canadá, mas como é que eu vou fazer? Daí eu comecei a fazer mais e mais renda extra no Brasil, fui juntando dinheiro e eu sempre fui uma pessoa que sempre economizou um pouquinho, sabe? Eu sempre gostei da ideia assim de vou poupar um dinheiro para que quando eu precisar eu ter esse dinheiro. Eu não sabia o que eu ia fazer com esse dinheiro. E aí eu pensei assim, quando eu soube dessa ideia de vir para o Canadá, eu fiz várias pesquisas sobre cursos de inglês. Eu pensei assim, poxa, eu vou para o Canadá, né? Então, além de conhecer, por que não aprimorar mais ainda o meu conhecimento da língua inglesa, que eu já tinha aprendido nos Estados Unidos. Quando eu tive a grande ideia de vir para o Canadá para estudar inglês, eu fiz várias pesquisas, entrei em contato, né, com algumas pessoas que me conectaram a algumas escolas e eu mesmo fiz a escolha da minha escola através das opções que eu tinha. Fechei um preço bacana, vi que eu tinha um dinheiro suficiente para poder comprovar. Não foi muito fácil, tá? Eu não tinha tanto dinheiro assim, então o dinheiro que eu tinha eu consegui pagar o curso de inglês, mas eu precisei da ajuda dos meus familiares para escrever uma carta e para eu poder mandar o comprovante financeiro se caso alguma coisa acontecesse comigo, que eu teria um amparo financeiro. Então foi basicamente isso. Eu escolhi a minha escola e eu vou deixar aqui também uma empresa que eu super recomendo. Se você está querendo estudar no Canadá, fazer alguns orçamentos sem compromisso, pode entrar em contato com essa empresa aqui e ela vai poder te ajudar, que foi a mesma pessoa que me ajudou na época. Bom, então eu estudei inglês, peguei essa carta de suporte da escola, apliquei para o meu visto e foi aprovado. Quando foi aprovado, gente, eu pensei assim, cara, eu não quero ir para o Canadá para ficar apenas um mês. Eu quero ir para o Canadá e explorar o máximo que eu pudesse. Então, eu decidi vir para o Canadá e estudar por 6 meses. Bom, fechei um curso de inglês, fechei hospedagem com essa mesma escola. Então, vim para o Canadá bem amparada em termos de hospedagem, de escola. Não conhecia absolutamente ninguém, mas eu sabia que era um novo caminho, que era um novo desafio na minha vida e que eu precisava tentar. Então tentei, fiquei muito feliz com o resultado, vim, estudei esses 6 meses e aí o meu prazo como turista aqui no país acabou. Então voltei para o Brasil e fiquei pensando, cara, eu quero estudar mais, eu sei que eu preciso estudar mais. Inglês, gente, é um desafio assim todos os dias. Por quê? Inglês não é a nossa primeira língua e todo mundo sabe. Então a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre aprimorando e isso é normal, tá? E aí então voltei pro Brasil e pensei assim, quero voltar pro Canadá. Não procurei emprego e já fechei um outro pacote de escola de inglês e vim estudar novamente no Canadá. Nessa segunda remessa, nessa segunda vez que eu vim para o Canadá, eu tinha 6 meses para ficar aqui. Eu tinha autorização para ficar 6 meses no país, explorando, estudando, né, fazendo esse tipo de coisa, mas não tinha permissão de trabalho. Que foi aonde que me despertou assim, quero imigrar para o Canadá. E como que eu vou fazer isso? Eu precisava de um plano, né? Então fiz uma consultoria de imigração. E aí nessa consultoria foi analisado todo o meu perfil, quantos anos que eu tinha, quanto tempo de experiência no Brasil. E eu percebi que talvez eu me encaixaria num programa de imigração chamado Express Entry. Esse programa de imigração chamado Express Entry, ele é basicamente um sistema de pontuação que quanto mais coisas você tem desejadas pela a imigração do Canadá, melhor é a sua pontuação e maior a chance de você poder imigrar para o Canadá. Então, nesse sistema de pontuação, na época lá em 2017, estava em torno de 450 pontos. Todo mundo que tinha 450 pontos poderia ser convidado pela imigração do Canadá a imigrar para o Canadá, se tivesse como comprovar tudo aquilo ali que você está falando. Basicamente, só para vocês entenderem, até 30 anos você ganha X pontuação, tá? Então, a cada ano que passa desses 30 anos, você vai perdendo um pouquinho de ponto. Você estudou no Canadá, você ganha X pontos. Você trabalhou com permissão de trabalho aqui no Canadá, em algumas profissões, você ganha X pontos. Então, eu não tinha essa pontuação suficiente para poder imigrar. Eu não tinha nem perto de 450 pontos. Eu tinha cerca de 400 e poucos pontos. E, tipo, poucos pontos nessa plataforma significa muito. Então, o meu consultor de imigração, na época, me sugeriu a estudar bastante para a prova de inglês e tentar ao máximo tirar uma nota alta, que seria um CLB 9, que te dá uma pontuação, tipo, um boom de pontos.
Bom, na época eu estudei bastante, contratei professores especializados na prova do CELPIP, né, que é uma das provas oficiais aceitas pela imigração. Tem também a outra opção, que é a prova do IELTS, também contratei, tá, um curso. Mas no final das contas optei por fazer o CELPIP, né, comparando as duas provas, eu achei que Então, comparando as duas provas, eu percebi que o CELPIP era mais a minha cara, né? Eu me senti mais à vontade de fazer o CELPIP. Se uma é mais fácil que a outra, gente, eu vou fazer um vídeo bem explicativo sobre tudo isso, mas não tem essa, tá? Não é que uma prova é mais fácil do que a outra, é questão de você se identificar com qual prova que você acha que você vai se sair melhor, tá? O seu nível de inglês da mesma forma, nas mesmas habilidades, mas é um pouco diferente as provas e eu vou explicar isso melhor em outros vídeos. Caralho, esqueci. Então eu estudei muito, achei que eu ia tirar uma nota até melhor do que eu fui na prova. Estudei muito, viu, gente? Era assim, todos os dias eu tentava estudar um pouquinho, praticava o speaking, eu praticava a escrita. Mas, gente, eu fiz a prova e a minha nota foi um CLB 6. Eu fiquei assim, meu Deus, e agora, né? Porque de um CLB, de um nível CLB 6 para um CLB 9 significa muito tempo de estudos. Então, né, o meu prazo ia acabar ali daqui 6 meses ou até mesmo menos, porque eu estava estudando e tentando fazer a prova. E eu percebi que não era o momento ainda de eu tirar um CLB 9 dentro ali de 6 meses. Então, voltei nesse advogado e falei assim, olha, minha situação é essa, eu não consigo tirar um CLB 9 com certa urgência, o que mais você me sugere? Então, eu fui, né, eu recebi a sugestão de talvez tentar um college. E aí, quando eu já sabia mais ou menos quanto que custava um college aqui no Canadá, e não é nada barato, tá, gente? A gente tá falando aí, talvez, do college mais barato em torno, vou deixar aqui pra vocês, mas a gente tá falando em torno de uns 7 mil dólares canadenses, e o real está 4 dólares, né? Na época estava menos, mas mesmo assim, gente, eu não tinha, assim, condições financeiras de aplicar para um visto de estudante. Então, eu pensei que eu era um caso perdido, assim como muitos de vocês acham que é um caso perdido e às vezes não é. Eu morava com uma menina que sabia desse programa de caregivers e ela estava justamente mudando da minha casa, indo para uma outra cidade porque ela tinha encontrado uma família para poder trabalhar. Eu achei super loucura, tipo assim, como assim ela vai mudar de cidade para trabalhar com uma família, como assim, tipo, era tudo muito confuso na minha cabeça. Até que, pra minha sorte, eu tive muita sorte, gente, porque todo esse trabalho que eu faço no Instagram, de ajudar vocês com informações, blá blá blá, eu recebi esse mesmo apoio de uma pessoa muito querida, que é a Rúbia, e na época ela fazia tudo bonitinho pra gente também no Facebook. Na época, ela tinha a oportunidade de nos esclarecer várias dúvidas, então, assim, ela foi o meu amparo. Tá? Não tinha nada assim muito público, era só o Facebook que eu tinha de amparo, ninguém falava muito bem desse programa de caregivers, era um tabu, né? Não sabia muito bem, e ela foi um anjo na minha vida. Então eu descobri todo esse universo do caregivers e falei assim, cara, eu quero tentar. Então eu comecei a procurar por famílias, eu falei assim, cara, esse programa vai ser o meu programa. Busquei por várias famílias, entrei em vários sites, comecei a me candidatar. O meu foco, gente, eu confesso, foi o Facebook, que eu amo de paixão. Foi no Facebook que eu achei a minha primeira família, foi no Facebook que eu consegui entrevista, foi no Facebook que eu consegui tudo. Mas não tem só esse site, tá? Vou fazer um outro vídeo explicando sobre os sites possíveis para conseguir emprego. Então, foquei no Facebook, mandava mensagem para as famílias no privado, falando assim, olha, eu vi que você postou tal vaga, eu tenho interesse, eu acredito que eu tenho um perfil para vaga. Gente, eu não tinha muita experiência, a minha experiência era ali com aquele negócio que eu fiz, aquele intercâmbio que eu fiz nos Estados Unidos, mas a minha experiência de ter dado aula no Brasil, mas a minha experiência dando aula no Brasil não foi muito longa, foi 1 ano só. Então, assim, eu usei tudo ao meu favor, vendi meu peixe, tá? Então, assim, muito importante, vendi meu peixe, pedi pra fazer entrevista com a família, e aí fiz a entrevista. Não sei porquê, viu, gente, mas a família gostou de mim, eu fui com um sorrisão no rosto, vou dar dicas pra vocês também de como passar numa entrevista de emprego aqui no Canadá. E aí, passei na entrevista, a gente aplicou pro meu visto de trabalho, foi aqui dentro do Canadá. Só lembrando, viu, gente, que o programa, ele sofre
mudanças no decorrer dos anos, tá? Esse programa de caregivers. Então, quando eu entrei lá em 2000, isso era 2018, quando eu entrei no programa, as regras eram outras, tá? O empregador, ele tinha que pagar para contratar uma nani. O meu visto ficava vinculado necessariamente ao empregador, e hoje a imigração mudou várias coisas, melhorando para nós que somos caregivers, tá? Então todo mundo que vai entrar nesse programa, a partir ali de 2017, tem vários, benefícios em relação ao programa antigo. Mas, voltando aqui, essa família me deu a oportunidade, me deu trabalho, a gente fez a aplicação do meu visto e graças a Deus foi aprovada aqui dentro. E um detalhe, antes mesmo de eu aplicar para o meu visto, eu procurei o meu consultor de imigração e falei, olha, a gente estava pensando em fazer isso, isso e isso, mas me surgiu a oportunidade de trabalhar como caregiver e a família está disposta a fazer toda a documentação. O que você acha? Eu estava desesperada. Ele falou, Letícia, pelo seu perfil, você é engenheira, você trabalhou no Brasil, né, numa empresa de construção civil, eu acho que você não tem perfil para o caregivers e se eu fosse você, eu não aplicaria porque há grandes chances dessa aplicação ser negada, então eu não faria isso. Aí eu ainda insisti e falei, não, mas a família já está com os documentos prontos, eu só preciso mandar, o que você acha? Eu já tinha toda a documentação pronta. E eu, infelizmente, não fui encorajada a fazer esse programa de caregivers, eu não sei por qual motivo, né? Talvez ele realmente ache que o meu perfil não era, mas eu decidi arriscar, já que no edital do programa não fala que você tem que ser formada na área da educação ou na área específica da saúde, isso não fala. O programa só fala que você tem que ter um curso superior, e o curso superior eu tinha. A imigração não queria saber exatamente, né, naquele edital, né, esse programa de caregivers, qual exatamente era a minha profissão. Ele queria que eu tivesse uma graduação, um curso superior completo. Então, eu decidi arriscar, tá, gente? Mas isso é uma coisa assim muito pessoal. Eu decidi arriscar, que eu nem acho que foi tanto risco assim, e apliquei e fui aprovada. Então, gente, trabalhei para minha primeira família, trabalhei por cerca de 1 ano e 3 meses. Fiquei lá desde dezembro de 2018 até o início de 2020. Infelizmente, em 2019, eu passei por um momento muito difícil. Eu morava com a família e eles sempre me trataram assim muito bem, com muito respeito assim da profissional Letícia. Eu acho que eu errei em vários pontos, que foi, eu vou citar aqui bem por alto, mas eu posso gravar um vídeo específico sobre o assunto, que foi, a casa sempre ficava muito de cabeça para baixo e eu me sentia incomodada e eu querendo mostrar serviço, mostrar que eu era boa, né, por medo de não ser demitida, mas por medo de eles não estarem gostando de mim, eu acabei abraçando essa causa de arrumar a casa, de limpar a casa sempre, e nem era uma coisa assim que eles exigiam tanto de mim. Eles sempre falaram assim, quando o bebê estiver dormindo, você pode fazer alguma coisa ou outra, só que eu abracei a casa, eu sempre limpava muito a casa, então isso me sobrecarregou demais. E também eu tive um outro problema muito grande, que foi a questão financeira. Eles me pagavam praticamente um salário fechado pelas 40 horas que eu trabalhava. E quando eu tinha alguns extras, quando eles saíam e eu ficava na casa, eu acabei trabalhando para eles sem cobrarem por esse valor. Não foi muito, não fui abusada nesse sentido. E acabou que eu tive um outro problema, de que teve uma época que eles queriam reduzir minhas horas, queria passar meu trabalho por uma hora bem reduzida, que eu trabalhasse para um segundo empregador, devolver esse dinheiro para eles. Gente, foi uma confusão. Bom, só sei que 2019 foi um ano muito difícil para mim. Eu tive muita saudade da minha família, apesar que eu tive a oportunidade de ir no Brasil, eu não posso reclamar disso, viu, gente? Minhas férias eu aproveitei muito, mas eu não soube administrar a questão de saudade da minha família, a questão de morar com a família, que eu sempre gostei de ter a minha liberdade, de ter a minha vida pessoal, bem pessoal. E não é que eles intrometiam nem nada, eu acho que eu não soube administrar toda a questão da inteligência emocional. Eu hoje, se eu pudesse ter tido, né, uma mentora que falasse comigo, olha, Letícia, foca nos 24 meses, saiba lidar com a situação assim, assado,
né? E se eu tivesse alguém para poder me instruir, eu acho que eu tinha me dado melhor com essa primeira família, porque não era uma família ruim, apesar de tudo que eles fizeram, apesar de todos os abusos financeiros que eu tive naquela família. Mas eu acho também, não é que eu estou me culpando, tá, gente? Porque sim, existe o erro da família, mas eu tenho que reconhecer que eu poderia ter feito algo melhor também, até mesmo para mim, nem tanto pensando só neles, mas pensando em mim. E eu não soube lidar com a situação. Então, se eu tivesse tido uma pessoa que me orientasse, que me instruísse, talvez eu já teria completado esses 24 meses antes. Mas enfim, e aí aconteceu de que foi em fevereiro de 2020, a gente conversou, chegamos num acordo, né? Chegamos a uma demissão, né, de comum acordo entre as partes, mas eu quero falar muito de tudo isso que eu passei, porque foi assim, muita coisa no detalhe, eu quero explicar pra vocês o que aconteceu. E aí eu optei por sair daquela família. Bom, eu morava com eles, não tinha casa, não tinha pra onde ir. Procurei, né, depois que eu saí deles, procurei um lugar, fui morar por conta própria, eu não tinha emprego, né, então eu saí deles. Eu não tinha visto de trabalho mais, porque o meu visto, ele pertencia àquele empregador. Então eu fiquei assim, poxa, e agora? Apesar de que eu tinha status para ficar no país até mais ou menos novembro de 2020, eu não tinha permissão de trabalhar nem para outro empregador, apenas para aquele empregador, e eu não ia voltar para aquele empregador. Enfim, infelizmente, isso foi em fevereiro de 2020. Em março de 2020 veio o grande boom da pandemia. E aí a imigração parou de dar resposta, a imigração foi um caos, gente, foi um caos. 2020 foi um caos em termos de processamento, né? Quem está acompanhando sabe, quem aplicou para o programa de caregivers sabe que a imigração ficou praticamente pausada no ano de 2020, mas para minha sorte eu encontrei um outro empregador e a gente optou fazer pelas regras do programa antigo, que ainda valia para quem estava aqui dentro, tá? Mas, gente, por favor, esquece isso, porque não vale para quem está no Brasil, não vale para quem está fora do país, que foi uma exceção que a imigração abriu para quem estava aqui dentro poder aplicar para visto de trabalho sem precisar de sair. Então, eu apliquei para o meu visto de trabalho com essa segunda família, que também meu visto pertence a essa família ainda. E para minha sorte é uma família incrível, que eu amo. A idade das minhas crianças é totalmente diferente, tá? Antes eu cuidava de criancinhas pequenininhas ali, que eu amava de paixão. A segunda família, eu tenho a oportunidade de trabalhar com adolescentes. Eu tenho aprendido muito, gente, eu tenho me desenvolvido muito como pessoa, como profissional, e isso tem me ajudado muito. Essa troca de família me deu uma revigorada, eu comecei a ver as coisas com outros olhos. Né? Então, assim, passei por um momento muito difícil, pensei em desistir sim do programa de caregivers, passei uns bocados, já falei assim, cara, eu quero chutar o pau da barraca, eu não quero ser nani mais, mas foi pela ruim experiência que eu tive, mas graças a Deus tudo isso passou. E aí eu encontrei forças para criar esse canal de Instagram para poder ajudar vocês, e agora, né, tô aqui no YouTube, tô muito feliz com toda essa conquista. E eu acho que foi uma grande conquista, né? Eu fiz do meu limão uma limonada. Então hoje já comecei a trabalhar para essa segunda família, foi desde o meio do ano passado, então já completei juntando ali a experiência da primeira família com a segunda família, que vocês podem fazer isso, viu, gente? Dentro de 3 anos vocês precisam trabalhar 24 meses para serem elegíveis a uma residência permanente e finalmente eu já completei esses 24 meses, já mandei para a imigração tá com todos os meus documentos e agora eu tô aqui de joelhos pedindo a Deus, Deus toca o coração ali daquelas pessoas que vão estar analisando o meu processo e estou aguardando a minha tão sonhada residência permanente aqui no Canadá. Então, bom, essa foi toda a minha história, eu espero que eu tenha inspirado vocês, a todos que estão pensando, eu vou desistir, talvez isso não é pra mim, talvez outros caminhos sejam mais fáceis. Nenhum caminho é tão fácil, tá? Nenhum caminho de imigração vai ser tão fácil. Então, assim, tudo é muito moroso, só pra vocês terem uma ideia, né? Eu vim pro Canadá em 2017 e só agora, em 2021, que eu estou tendo a oportunidade de mandar todos os meus documentos para imigração. Então, imigrar nunca vai ser algo tão fácil, sempre vai ser muito desafiador, mas a gente tem que tentar, a gente tem que arriscar, a gente tem que fazer o que é necessário fazer. E, gente, querendo ou não, a gente pode, teoricamente, pausar 4 anos da nossa vida, na nossa carreira profissional, né? Como vocês sabem, eu não era nani no Brasil, não tinha nada a ver.
Então, eu pretendo sim, quando acabar, quando eu receber minha residência permanente, eu tenho planos futuros para outras coisas da minha vida, além de ser, né, babá, eu quero ser outras coisas, eu quero correr atrás de uma carreira profissional em uma outra área, mas isso é só para vocês verem, né? Vamos colocar aí de 2017 para 2021. Sim, gente, são 4 anos, então nada vai ser tão rápido, tão fácil, mas não desistam, né? Eu tô aqui, vou continuar criando conteúdos para vocês, também estou abrindo uma mentoria para poder ajudar vocês. Eu acho que faltou muito eu ter alguém para poder conversar e falar cada detalhe assim do que estava acontecendo comigo, e eu quero ajudar vocês. Então é isso, um beijo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu primeiro vídeo no canal. E eu espero que vocês, se puderem, dá um joinha, dá um like, para que o YouTube possa continuar entregando esse conteúdo para vocês e vocês sempre receberem, estar a par de tudo. E muito obrigado pelo carinho de todos. E um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. Já clica no sininho para vocês terem todos os alertas. E muito obrigada. Até mais!